Namastê, meus cremosos, minhas cremosas, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e ainda dentro do tema solidariedade, hoje nós vamos, nesta aula de esporte, falar um pouco sobre alguns jogos solidários. E o mais interessante, hoje nós vamos tratar sobre jogos cooperativos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se não, fica ligado que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos entender isso agora. Bom, os jogos cooperativos, eles são uma espécie de brincadeira, um jogo onde não há uma disputa direta entre os participantes, ou seja, não tem aquele que vence, não tem aquele que perde, não tem aquele que trapaceia, não tem aquele que quer tirar vantagens. O jogo em si, ele promove uma interação entre todo mundo ao mesmo tempo. Então pode ser que uma hora a ação seja minha, e de certa forma a sua ação colabora para que a minha ação aconteça e assim vice-versa. Eles são jogos que, além deles gerarem esse ambiente de coletividade, eles também promovem que a gente se ajude. Então é muito engraçado para todo mundo que estiver participando, porque todo mundo vai se sentir, de certa forma, responsável por alguma ação dentro desse jogo e válido dentro desse jogo. Então, sua ação vai ter valor, tanto para você quanto para os demais, né? Aqui nós encontramos a definição de jogos cooperativos como desta forma. Em sua prática, os jogos cooperativos não possuem eliminações, exclusões, vencedores ou perdedores. Em geral, o modo como a tarefa se desenvolve e a interação entre os participantes, ela se torna o ponto central. Ou seja, não é o resultado em si que é mais importante dentro de um jogo cooperativo, e sim a evolução, tanto minha, quanto sua, quanto dos demais participantes nesse jogo como um todo. Os participantes compreendem eles se compreendem sempre como parceiros e nunca como adversários. Por mais que durante uma rodada eu tenha um papel diferenciado nessa brincadeira, na próxima rodada eu vou ter o mesmo papel que você teve, enquanto eu era, de repente, um pegador ou algo do tipo. Ou seja, todo mundo passa pelas mesmas funções, todo mundo cumpre as mesmas funções, as mesmas obrigações e, de certa forma, isso colabora para que todos vivam e experienciem essa brincadeira de uma forma única e, ao mesmo tempo, coletiva. Por não haver adversários, os jogos cooperativos evitam comportamentos como enganar, trapacear, tirar vantagem ou então gabar-se do próprio sucesso. O desafio consiste na superação de medos, inseguranças e na dificuldade de agir ou pensar coletivamente. Esse jogo não quer dizer que você vai se colocar na frente de uma situação em que você tem medo e que você vai enfrentar essa situação, de repente uma situação bem grande. Não, é como, por exemplo, brincar de pular corda, todo mundo vai pular, mas quando a gente vai pular a primeira vez, bate aquele medo. Então, esse tipo de brincadeira que a gente está falando. Os jogos cooperativos, eles cumprem um papel importante e muito didático. Servem como uma metáfora da vida, ou seja, por meio desses jogos a gente consegue aprender como a nossa vida pode nos ensinar. E são jogos que eles são metáforas, né? E se a gente analisar uma outra situação da nossa vida e aplicar ela dentro desse jogo, a gente vai ver qual seria a nossa atitude perante essa relação na nossa vida. Muitas vezes é necessário unir forças nos jogos para conseguir alcançar uma determinada meta. Assim como muitas vezes na vida nós precisamos unir forças porque sozinhos a gente não consegue, a barra é muito pesada. Tá certo, meus amores? Não se preocupem, hoje a ideia era só meio que explicar o que são jogos cooperativos, mas nos próximos vídeos nós vamos dar exemplos e quem sabe vocês possam brincar aí dentro de casa com o papai, a mamãe, com a vovó, tio, com quem tiver aí dentro de casa. Gente, se sair, use a máscara porque o bicho tá pegando e não é brincadeira, tá bom? Beijo da loira. Uou! Namastê!